Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zatz volta a falar sobre os destaques do Congresso da Sociedade Internacional de Pesquisas em Células-Tronco, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. As boas notícias é que depois de anos de pesquisas básicas, os conhecimentos adquiridos estão começando a se transformar em tratamentos. E isso é só um começo. O futuro parece bem promissor. Os pontos altos do congresso que aconteceu em junho foram as palestras dos dois cientistas que dividiram o Prêmio Nobel em 2012 por suas pesquisas com células-tronco. O Sir John B. Gordon, do Reino Unido, e Shinya Yamanaka, do Japão. O professor Gordon ganhou o Prêmio Nobel por ser o primeiro a clonar um sapo em 1958. Ele que iniciou suas pesquisas com 18 anos, isto é, há 67 anos, discutiu o que mudou de lá para cá. Segundo ele, houve progressos gigantescos, mas as agências regulatórias de hoje tornaram as pesquisas muito mais difíceis, e eu tenho que concordar com ele. Mas em relação à terapia com células-tronco, o professor Yamanaka, o último a falar no Congresso, nos encheu de esperanças. Recordando, ele ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta de que era possível, a partir de células da pele, reprogramá-las para que elas se diferenciem em qualquer tecido. E hoje nós fazemos isso rotineiramente com células do sangue. E quais foram as novidades apresentadas por ele? Ele mostrou dois tratamentos que já foram iniciados para a degeneração macular e mal de Parkinson. A degeneração macular resulta em uma perda da visão central associada à idade. Estima-se que 1 em cada 5 pessoas com mais de 75 anos terão degeneração macular e com o envelhecimento da população isso se tornará então cada vez mais frequente. E os primeiros resultados com transplante de células-tronco embrionárias já estão mostrando excelentes resultados. E existem vários grupos hoje trabalhando em diferentes estratégias para corrigir esta perda de visão. Então, seria importante as pessoas que se posicionaram contra as pesquisas com célula-tronco embrionária saberem disso. E na doença de Parkinson, o que o Shinya Yamanaka trouxe de novo? Então, recordando, a doença de Parkinson é causada pela perda de neurônios chamados dopaminérgicos, que produzem um neurotransmissor chamado dopamina. E a perda desses neurônios causa sintomas de tremores e rigidez. E no caso da doença de Parkinson, os cientistas injetaram células-tronco reprogramadas, as chamadas células iPS, que foram as descobertas pelo professor Yamanaka. Então, como é que isso foi feito? Então, é possível pegar células-tronco de uma pessoa que não tem doença de Parkinson e reprogramá-las para que se diferenciem em neurônios dopaminérgicos. E esses neurônios são, então, injetados em pacientes com doença de Parkinson. E os primeiros resultados são muito promissores. Além disso, ele mostrou que novos ensaios terapêuticos já foram aprovados para a degeneração da córnea, falha cardíaca e lesões medulares. E estão trabalhando para viabilizar terapias para leucemia, vários tipos de câncer e doenças relacionadas à artrite. Mas a grande questão é: como evitar a rejeição? Sabemos que em caso de qualquer transplante, se não houver compatibilidade entre o doador e o receptor, haverá rejeição. E como é que isso foi contornado com o transplante de neurônios dopaminérgicos obtidos de um doador saudável? Como no Japão, onde foi feita essa pesquisa, não há diversidade étnica, como existe em outros países, como no Brasil, por exemplo, os pesquisadores mostraram que com 6 linhagens diferentes seriam possível cobrir 40% da população. Mas e o restante da população? Não só no Japão, mas no mundo. Então, o sonho do professor Yamanaka é ter um banco de células iPS que possa cobrir a população mundial. E eles estão trabalhando para conseguir isso. A equipe dirigida por ele mostrou que se forem deletados alguns genes que causam resposta imune, seria possível ter um banco universal de células iPS e que serviriam para qualquer um. Seria como se fizermos um banco de sangue onde todas as linhagens fossem do tipo O negativo, isto é, doador universal. Na minha opinião, o professor Yamanaka merece um novo prêmio Nobel. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.